A história da humanidade não começa com a escrita, nem com o fogo, nem mesmo com a linguagem articulada que moldou as civilizações. Começa com o silêncio das pedras, com ossos enterrados sob camadas milenares de sedimentos, com fragmentos de mandíbulas que repousaram por eras na quietude indiferente da terra. Começa, sobretudo, com a ausência de um rosto completo, a ausência de uma biografia, a ausência de testemunhas. Mas, mesmo assim, do vazio, brota o eco de algo maior do que qualquer crônica. A consciência de que estivemos aqui por muito mais tempo do que ousamos imaginar. Quando os primeiros fósseis humanos foram encontrados, não foram recebidos como relíquias sagradas de um passado glorioso, mas como enigmas desconcertantes que desafiavam a ordem do mundo ocidental, especialmente o dogma religioso e a arrogância antropocêntrica. A pedra e o osso diziam uma verdade que a fé hesitava em ouvir. Nós não somos os primeiros nem seremos os últimos. Somos continuidade de algo que não começou conosco. O Homo sapiens, esta criatura orgulhosa de sua razão e civilização, é apenas uma camada na vasta tapeçaria do tempo geológico. O fóssil mais antigo atribuído à nossa espécie, encontrado nas margens do rio Omo, na Etiópia, tem cerca de 233 mil anos. E, no entanto, quando contemplamos esse fragmento de um crânio com olhos de arqueólogos, o que estamos procurando não é apenas datação ou morfologia. Estamos buscando nós mesmos. Porque, no fundo, não queremos saber quando a espécie surgiu. Queremos saber quando começamos a ser humanos. Quando a alma atravessou o osso. Quando o medo da morte encontrou a ideia de eternidade. Quando uma criatura bípede olhou o céu e perguntou: por quê? As cavernas, os sepulcros e os sítios arqueológicos nos devolvem uma verdade incômoda. A história não se curva à linearidade. Não há um início claro, um meio glorioso e um fim redentor. O tempo da evolução é circular, ambíguo, repleto de recomeços e extinções. O Homo erectus ergueu-se antes de nós e caminhou com nobreza entre feras e florestas. Os neandertais possuíam cérebro tão volumoso quanto o nosso, e enterravam seus mortos com flores e pigmentos. Os denisovanos, quase invisíveis em registros fósseis, deixaram vestígios genéticos em populações modernas. O que nos distingue, então? Não é o crânio, não é o polegar opositor, não é a fala. Talvez seja a dúvida. A angústia existencial. O abismo interior que nos obriga a buscar sentido mesmo em ossadas milenares. Nietzsche escreveu que o homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem. E se os fósseis nos revelam algo, é justamente a tensão dessa corda, a transição inacabada entre o instinto e a razão, entre o bicho que caça e o espírito que reza. Não somos o ponto final da criação, mas o traço imperfeito de uma caligrafia que ainda se escreve. A cada fóssil desenterrado, a narrativa se fragmenta. O que pensávamos saber sobre nossas origens é continuamente revisado, contradito, reconfigurado. E isso fere. Fere o ego. Fere o mito do progresso linear. Fere o conforto de crer que estamos no topo de uma escada. Porque talvez não haja escada. Apenas um labirinto sem centro, cujos corredores são feitos de barro, sangue e esquecimento. A ciência, por mais precisa que seja em métodos, não está isenta de metáforas. Quando um antropólogo segura em mãos uma falange fossilizada, ele segura também o peso simbólico da ancestralidade. Porque aquele fragmento de osso é, ao mesmo tempo, matéria e memória. Representa um corpo que caminhou, que temeu, que desejou. Um corpo que talvez jamais soubesse que um dia seria lido como texto por olhos que ele jamais veria. E há algo de profundamente poético nisso. Que os mortos do passado nos ajudem a decifrar os vivos do presente. Que a morte, ao invés de fim, seja o começo de uma linguagem. A cultura ocidental, fortemente enraizada no mito do Éden e na ideia de uma queda original, sempre buscou um ponto de partida. Um Adão, um primeiro homem, uma origem pura. Mas os fósseis riem dessa necessidade.
Eles nos dizem que não houve um começo único, mas múltiplas origens. Que a África não foi apenas berço, mas campo de batalha, laboratório da adaptação, palco do esquecimento. E que a espécie humana, ao se espalhar pelo planeta, não foi guiada por um projeto divino, mas por fome, medo, curiosidade e acaso. Somos o resultado de migrações caóticas, de cruzamentos impensáveis, de glaciações impiedosas. Nossa identidade é híbrida, impura, fragmentária e, justamente por isso, bela. Jung compreendia o inconsciente coletivo como um reservatório de imagens arquetípicas compartilhadas por toda a humanidade. O que talvez ele não soubesse é que o solo sob nossos pés guarda um inconsciente ainda mais profundo, geológico, silencioso, mineral. Cada fóssil é um símbolo. Cada crânio esfarelado é uma máscara arquetípica do humano primordial. E o mais perturbador é que, ao olharmos esses rostos desfeitos pelo tempo, sentimos que os reconhecemos. Há algo neles de familiar. Não porque sejam parecidos conosco, mas porque nós somos feitos da mesma inquietação que os moveu, a de permanecer. Na mitologia, há um motivo pelo qual os deuses frequentemente moldam o homem a partir do barro. O barro é instável, mutável, perecível, mas também é fecundo, dútil, receptivo à forma. A descoberta dos fósseis nos relembra isso. Somos barro com memória. Terra animada por um sopro que ninguém sabe de onde veio, mas que insiste em arder. E, talvez, esse sopro não tenha sido dado por um criador externo, mas brotado do próprio desespero da matéria ao perceber-se finita. A consciência, nesse sentido, não é dom, é condenação. A de saber que existimos e que um dia não existiremos mais. Os fósseis humanos mais antigos não estão apenas nos museus, estão em nós. No medo que temos do tempo, na veneração que sentimos pelos ancestrais, na tentativa desesperada de deixar vestígios, fotos, textos, monumentos, como se, ao fazermos isso, pudéssemos enganar o esquecimento. A escrita, a arte, a ciência, tudo é arqueologia antecipada. Produzimos símbolos na esperança de que, um dia, alguém os leia. Somos todos arqueólogos de nós mesmos, escavando o passado para justificar o presente e projetar o futuro. Mas o tempo não é linear. O que fomos, ainda somos. O que seremos, já fomos. A eternidade não está no amanhã, está no ciclo. A criança que hoje nasce carrega, em seu DNA, as pegadas de caçadores paleolíticos, os gritos dos primeiros sapiens diante de uma caverna escura, a memória não dita de um tempo em que não sabíamos nomear as coisas, mas já sabíamos temê-las. A evolução não é apenas adaptação, é também lembrança. O corpo humano é uma crônica escrita em carne, osso e silêncio. E toda crônica tem seus fantasmas. O que torna essa reflexão ainda mais aguda é o contexto em que vivemos. Nunca fomos tão capazes de olhar para o passado, e nunca estivemos tão desconectados dele. Vivemos em uma era de ruído constante, de velocidade histérica, de amnésia programada. A cada nova descoberta arqueológica, um artigo é publicado, um vídeo é feito, um entusiasmo passageiro se acende, e logo se apaga diante da próxima distração. Mas o solo continua a gritar. Os mortos continuam a esperar. Porque a verdadeira escavação não é feita com pás e pincéis. É feita com silêncio, com tempo, com reverência. Na tradição esotérica fala-se frequentemente de registros akáshicos, uma espécie de biblioteca cósmica onde tudo está inscrito. Talvez os fósseis sejam a versão terrena desses registros. Memórias encarnadas na matéria, provas de que a Terra lembra, que ela não esquece seus filhos, mesmo quando eles esquecem uns aos outros. E se há uma lição profunda a tirar disso tudo, é que somos passageiros, mas nossa passagem não é em vão. Cada pegada, cada dente, cada fragmento de costela preservado por milênios é um grito contra o desaparecimento. É um testemunho de que estivemos aqui, que sentimos, que lutamos, que caímos e nos erguemos.
Talvez a busca pelos fósseis humanos mais antigos não seja uma curiosidade científica. Talvez seja um ritual, um gesto simbólico de reconexão com o que perdemos, com o que fomos, com o que nos tornamos. Porque o futuro, esse tempo incerto que tanto nos seduz, não existe sem raízes. E nossas raízes estão enterradas, literalmente, no humus da Terra, no silêncio das camadas geológicas, no intervalo entre a última respiração de um ancestral e a primeira gota de chuva que o cobriu. O que somos, no fundo, se não fósseis em formação?